Fala galera, meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre VPN. Só que antes da gente começar, eu já queria pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e, é claro, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Independente de você trabalhar ou não no provedor de internet ou até mesmo no meio corporativo, as VPNs ou Virtual Private Network, eles têm sido cada vez mais adotadas. Não só porque o quesito segurança ele tem sido um requisito em todos os projetos de rede, como também o surgimento do SD-WAN com os firewalls de Next Generation que tem vindo bastante força no mercado. Hoje em dia tem sido cada vez mais comum as empresas mais corporativas trocarem os seus links MPLS por links de internet. Isso porque hoje em dia a internet ela está muito mais disponível, o acesso dela está muito mais barato e com muito menos latência do que tinha alguns anos atrás. O que não significa que o MPLS vai morrer, tá galera? Longe disso, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é que as operadoras agora elas vão começar a ganhar muito menos vendendo circuitos MPLS do que ganhavam antigamente. Porque não que o MPLS vai acabar, longe disso, porque dentro da operadora eu acredito que isso nunca vai morrer. Mas a venda, o ganho de ticket, o ganho de receita pela operadora por venda de link MPLS tende a ser diminuído. Porque hoje o cenário ele é um pouco diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. Hoje compensa muito mais a empresa trocar o seu roteador cheio de link MPLS, que são muito mais caros, por um firewall simples que roda um SD-WAN e ali ele fecha uma VPN da filial com a matriz e segue a vida. E isso é um custo muito mais baixo do que se ele tivesse um MPLS. Muitas vezes com um circuito MPLS o cara contrata 2 ou 1 link de banda muito maior do que ele tivesse esse circuito MPLS. E eu vejo também que alguns operadores de rede têm fornecido também o serviço de SOC junto com o serviço de internet. Então o cara vai lá, instala o serviço de internet para o cliente, junto com o serviço de internet ele vai lá e também instala um firewall para o cliente. E nesse firewall ele faz toda a configuração de política, fecha a VPN da filial com a matriz, aplica o SD-WAN. Tudo isso também fornecido pelo mesmo operador de rede. E quando o operador de rede não oferece esse serviço de SOC, é muito comum também essas empresas contratarem um serviço de SOC separado de algum terceiro para poder cuidar de toda essa rede. Então a tendência que tem acontecido hoje em dia é a empresa matar esse circuito MPLS, contratar um link de internet, botar o firewall ali, fechar uma VPN entre matriz e filial. E o acesso à internet agora, já que a gente tem um firewall na filial, é sair por ali mesmo. Todo o acesso à internet sai tudo pela filial. E os acessos internos, como DNS interno, sistema de AD, radios ou domínio, todo esse tipo de coisa interna faz via VPN com a matriz e lá faz todo o acesso interno da empresa buscando tudo pela VPN, sem a necessidade de um MPLS nesse cenário. A um custo, é claro, muito mais barato. Lembrando, galera, que eu não estou falando que o MPLS vai acabar, isso não existe. Quem fala isso, acredito que ele está um pouco equivocado e precisa procurar um pouco mais sobre a tecnologia, porque o MPLS está longe de acabar. Só que nesse cenário, a venda desses circuitos MPLS para as empresas corporativas, que era um budget muito alto que as operadoras ganhavam, isso tende a diminuir com o tempo, principalmente por causa da adoção do SD-WAN e das VPNs. Então, como o assunto do vídeo é VPN, a gente não pode falar de VPN sem deixar de falar de IPsec. O IPsec é uma estrutura de padrões abertos para criações de VPNs ou redes virtuais privadas muito seguras. Ele utiliza vários protocolos e tecnologias para essa comunicação seja segura mesmo dentro de uma rede não segura. Essa rede não segura, é claro, é a internet. Então o IPsec, os túneis IPsec, eles fornecem os tipos de segurança que vão estar listados nessa tabela que você está vendo aqui ao lado. O primeiro tipo é a confidencialidade.
A confidencialidade ela é fornecida através das criptografias do IPsec. Se alguma informação ela foi interceptada no meio da comunicação de um ponto A ao ponto B, se alguém conseguir captar essa informação, a confidencialidade garante que quem captou ela não vai conseguir ler o conteúdo dessa informação. E também garante a integridade. A integridade ela garante que durante essa comunicação de A para B, em nenhuma parte dessa comunicação os dados foram alterados. Então a integridade ela vai definir que a informação que saiu do ponto A é a mesma informação que chegou no ponto B. E também temos a autenticação. A autenticação ela permite que todas as partes envolvidas nessa comunicação elas verifiquem se a outra parte ela é autêntica ou não. E também temos o anti-replay, que vai garantir que nenhuma informação que esteja trafegando do ponto A ao ponto B seja duplicada ou replicada para algum futuro ataque ou alguma coisa do tipo. Para fornecer todos esses requisitos de segurança que eu acabei de mencionar, o IPsec ele tem dois tipos de cabeçalho distintos. O primeiro cabeçalho é o AH, o Authentication Header, e o segundo cabeçalho é o ESP, o Encapsulation Security Payload. O Authentication Header ele consegue garantir a integridade, a autenticação e o anti-replay, ou seja, ele garante que nenhum dado no trânsito de A para B foi modificado, garante que a autenticidade de ambas as partes envolvidas nessa comunicação e garante que o pacote não vai ser duplicado. O problema de usar o AH é que ele não tem suporte a Transversal NAT, não pode ser usado NAT e também não possui suporte à confidencialidade. E o ESP? O ESP ele consegue garantir a confidencialidade, a integridade, a autenticação e o anti-replay. E também, ao contrário do AH, o ESP fornece suporte ao NAT, que é o que a gente precisa em muitos casos para fechar uma VPN. O IPsec tradicional ele fornece dois modos de transporte do pacote, o Tunnel Mode e o Transport Mode. E você pode acompanhando aqui do lado para você entender a diferença do Tunnel Mode para o Transport Mode. A gente tem inicialmente o pacote P original, o pacote P puro, onde a gente tem o cabeçalho IP e o payload, a informação útil do pacote, né? Quando a gente está operando no IPsec em Tunnel Mode, o IPsec ele vai criptografar o pacote original por um todo, vai pegar esse pacote inteiro e vai adicionar um novo conjunto de cabeçalhos IPsec. Esses novos conjuntos de cabeçalho IPsec eles vão ser usados ou para rotear o pacote ou até mesmo para fornecer alguma função de sobreposição. E temos também o Transport Mode, que ao contrário do Tunnel Mode, o IPsec ele somente vai criptografar a carga útil, o payload desse pacote. E esse modo ele não vai fornecer sobreposição e rotas com base nesses cabeçalhos originais aí. Então a diferença basicamente do Tunnel Mode para o Transport Mode é que o Tunnel Mode ele vai pegar o cabeçalho inteiro, tanto o payload quanto o cabeçalho IP, e o transporte vai apenas criptografar, vai adicionar novos cabeçalhos IPsec, apenas a carga útil do pacote. E o IPsec, para garantir aquelas features de segurança que a gente acabou de mencionar, ele usa alguns métodos que a gente vai fazer um brief desses métodos aqui, não vai explicar detalhadamente cada método, mas conforme a gente for fazendo alguns laboratórios de VPN, vocês vão pegando esses métodos porque a gente vai trabalhar com eles. Por exemplo, para confidencialidade, como o IPsec ele vai garantir a confidencialidade? O método que ele usa é através do DES, que é o Data Encryption Standard, ou Triple DES, ou AES, que é o Advanced Encryption Standard. E esses métodos, desses três que eu mencionei, os dois primeiros, que é o DES e o Triple DES, eles já não são mais recomendados. E o mais recomendado de hoje em dia é o AES. A gente vai fazer um lab, pode ficar tranquilo mais futuramente. E como que ele garante a integridade? A integridade ele é garantido com um hash de authentication. Esse hash pode ser o HMAC, pode ser o MD5, pode ser o SHA, né, o SHA
um 128, ou 2, que é o 256, e Diffie-Hellman também é muito utilizado. Como que garante a autenticação? A autenticação é muito utilizada através de PSK, ou Pre-Shared Key. Você vai lá na configuração da VPN e define uma senha para aquela conexão VPN. Ou muitas vezes também que é bastante utilizado para VPNs SSL, que a gente vai comentar um pouco nesse vídeo ainda, são os certificados digitais. Então é gerado um certificado para garantir que aquele device VPN é um device autêntico. E por fim, a replicação, o anti-replay. O anti-replay é que todo pacote ele é marcado com uma sequência de número. Então, às vezes, o peer VPN ele pode garantir que aquele pacote ele não foi processado anteriormente antes de chegar nele, o que indica que o único cara que enviou aquele pacote é somente aquele peer que realmente deveria enviar. E agora que você já sabe que o IPsec ele garante a confidencialidade, integridade, autenticação e o anti-replay, e quais são os métodos que ele usa para garantir essas features de segurança, a gente pode começar a falar sobre o IPsec Tunnel, como que é estabelecido esses túneis IPsec para poder a gente ter uma VPN segura quando a gente estiver utilizando essa VPN pela internet, por exemplo. Em geral, são necessárias duas fases para estabelecer um túnel IPsec. O túnel IPsec ele depende de uma coleção de protocolos, como a gente já mencionou, para fornecer esses requisitos de segurança. E um dos principais protocolos utilizados pelo IPsec é o IKE, o Internet Key Exchange, que é um protocolo que executa a autenticação entre dois pontos ou duas extremidades para estabelecer o que a gente chama de SA, ou Security Associations, que também são conhecidos como Tunnel IKE, ou Túneis Internet Key Exchange. Essas Security Associations, ou os túneis, são usados para transportar todo o tráfego do plano de controle ou de dados pelo IPsec. E hoje em dia existem duas versões do IKE. O IKE versão 1, que foi especificado pela RFC 2409, e o IKE na sua versão 2, que foi definido na RFC 7296. O IKE V2 ele foi desenvolvido para sobrepor as limitações do IKE versão 1 e fornece muitas melhorias em relação ao seu primo anterior. Por exemplo, o IKE versão 2 ele suporta o EAP, que é uma autenticação baseada em certificado, e também possui recursos como anti-DOS ou anti-DDoS, e precisa de menos mensagens para poder estabelecer uma Security Association, o IPsec, que a gente vai ver já já. Eu não estou falando que é para você esquecer o IKE V1, porque eu entender o IKE V1 ainda é importante porque muitos sistemas legados ainda utilizam o IKE V1. Então bora lá. O IKE V1 ele precisa de duas fases para estabelecer o túnel IPsec. A primeira fase é estabelecida uma Security Association bidirecional entre os dois pares que estão envolvidos nessa comunicação. E como essa Security Association ela é bidirecional, a partir do momento que ela está estabelecida, qualquer um dos pares pode iniciar a negociação da fase 2. E na fase 2, ele estabelece os Security Associations IPsec, que são unidirecionais, aproveitando as túneis que foram estabelecidos na fase anterior. A negociação da fase 1 ela pode ocorrer utilizando dois modos, o Main Mode ou Aggressive Mode. Só para ficar um pouquinho mais claro, eu separei aqui uma topologia para você entender um pouco melhor como que funciona essa construção de um túnel IPsec. O primeiro modo que a gente vai ver vai ser o Main Mode. O Main Mode ele basicamente consiste em 6 etapas de trocas de mensagens e tenta proteger todas as informações durante essa negociação de mensagens, para que nenhuma dessas informações seja interceptada no meio do caminho. A primeira mensagem ela é feita pelo que a gente chama de Initiator. Initiator é claro que é o cara que vai iniciar a comunicação. E o Responder
é o cara que vai responder a mensagem que foi enviada pelo initiator. E a primeira mensagem encaminhada pelo initiator, ela contém uma ou várias propostas de Security Association. Essas propostas, elas têm que ser iguais em ambos os pares que estão tentando estabelecer essa VPN. Essas propostas são aquelas que a gente mencionou agora há pouco nesse vídeo, que é, por exemplo, se os hashes de algoritmos são os mesmos, será que ele está usando o MD5 ou ele está usando o SHA? Ele está usando SHA 128 ou 256? Ele está utilizando qual tipo de criptografia? É um DES, um Triple DES ou é um AES? Lembrando que 3DS e ES não são recomendados mais. Qual é o Diffie-Hellman que ele está utilizando? É o 1, é o 2, é o 5, é o 14? Lembrando que do 1 até o 5 também são Diffie-Hellmans legados e nos sistemas mais atuais já não são mais recomendados. Tem o Lifetime. O Lifetime, eu acho que é o único método aí que ele não precisa dar match entre ambos os pares. Então, dentre esses SAs aí, desses parâmetros, o Lifetime é um parâmetro que não precisa dar match, mas todos os outros restantes precisam estar iguais, tanto no peer A quanto no peer B. E a segunda mensagem, ela é claro enviada pelo responder ao initiator, dando um confirme nessa proposta de Security Associator que o initiator encaminhou. E a terceira mensagem, ela consiste no initiator encaminhar uma mensagem com as chaves de Diffie-Hellman, e isso é baseado no grupo também foi estabelecido entre ambos os pares. A mensagem 4, o responder, ele envia essa chave que foi solicitada de Diffie-Hellman lá para o initiator, e nesse ponto as chaves de criptografia elas já foram compartilhadas e a criptografia já está estabelecida nesse momento. Então a mensagem 5, ele basicamente, o initiator, ele inicia a autenticação enviando o endereço IP para o seu responder. E o 6 é o responder enviando de volta o pacote semelhante com o endereço IP para o initiator. Então, quando o main mode ele é usado, essas 6 mensagens são trocadas inicialmente. E os dois pares eles ficam ocultos, nenhuma informação pode ser interceptada nesse momento, porque é uma característica desse modo. Então, embora esse modo ele seja muito seguro, a sua negociação de túneis ela é muito mais demorada que em relação ao Aggressive Mode que a gente vai falar agora. Porque o Aggressive Mode ele consiste em apenas 3 tipos de mensagem e leva muito menos tempo para você estabelecer um túnel do que se a gente estivesse operando no main mode. E as 3 mensagens do Aggressive Mode são o seguinte: na primeira mensagem, o initiator ele manda uma mensagem que é equivalente à mensagem 1, 3 e 5 do main mode. Ou seja, em uma mensagem, ele já passa os parâmetros que ele está utilizando, ele passa a chave de Diffie-Hellman e ele automaticamente também tenta a autenticação. E do lado do responder, ele vai fazer as mensagens 2, 4 e 6 como resposta àquela requisição que foi encaminhada pelo initiator. E por fim, a última mensagem que é enviada pelo initiator é uma mensagem equivalente a 5 que ele envia a autenticação contida lá na mensagem 5. E o que a gente pode concluir é que o main mode ele é mais seguro e mais flexível que o Aggressive Mode. Em contrapartida, ele é mais lento do que o Aggressive Mode. Então, no momento do seu projeto ou de você implementar uma VPN, é claro, se você estiver utilizando o Wyke versão 1, você pode escolher entre o Main Mode e o Aggressive Mode. Porém, isso é para estabelecer apenas a primeira fase do túnel IPsec. Nesse momento, a gente precisa estabelecer o túnel IPsec propriamente dito, ou a fase 2. A fase 2 é utilizado um método chamado de Quick Mode. O Quick Mode ele consiste em apenas 3 mensagens. A primeira mensagem ela é encaminhada, é claro, pelo initiator, e o initiator ele envia várias SAs ou Security Associations IPsec em uma única troca de mensagem. E essa mensagem ela inclui todos aqueles algoritmos e criptografias que foram acordados anteriormente na primeira fase do túnel IPsec. E também todo o tráfego que vai ser criptografado e protegido por essa IPsec. Já na mensagem 2 é a mensagem que o responder vai fazer como feedback, que vai responder ao initiator
todos esses parâmetros correspondentes que foram solicitados. E a mensagem 3 é basicamente para informar que após essa mensagem a gente tem que ter duas Security Associations estabelecidas entre o ponto A e o ponto B, que é o túnel IPsec propriamente dito. E aí sim a gente consegue estabelecer a nossa VPN. Por fim, o que você tem que entender ao utilizar o WAIC versão 1 é que ao utilizar o Main Mode a gente vai ter as 6 primeiras mensagens do Main Mode mais 3 mensagens do Quick Mode, totalizando 9 mensagens. Caso você prefira utilizar o Aggressive Mode, a gente vai ter essas 3 mensagens da fase 1 e mais 3 mensagens do Quick Mode da fase 2, totalizando 6 mensagens. E assim você consegue balancear como que você vai configurar a sua VPN. E o WAIC versão 2? O WAIC versão 2 ele é basicamente uma evolução do WAIC versão 1, que inclui muitas alterações que basicamente simplificam e tornam muito mais eficiente o protocolo. Uma das principais mudanças está relacionada às maneiras como as Security Associations são estabelecidas. No WAIC versão 2, as comunicações elas consistem em pares de solicitação e resposta chamados exchange e às vezes apenas chamados de request e response. A primeira mensagem ela se chama de IKE SA init. E nessa mensagem, ela já envia troca de algoritmos, troca de criptografias, troca de chaves de Diffie-Hellman. E essa primeira mensagem ela é correspondente às mensagens 1 a 4 do WAIC versão 1. Então, em apenas uma mensagem enviada pelo initiate e uma resposta do responder, já foi feita a troca de pares de SA, já foi feita a troca de chaves de Diffie-Hellman. E aí entra a segunda mensagem, que é a chamada de IKE out, que vai autenticar todas as mensagens anteriores, as identidades dos peers e os certificados. Então já é estabelecida nesse momento uma SA-IKE ou um túnel IPsec propriamente dito, porque essa segunda mensagem ela é equivalente à mensagem 5 e mensagem 6 do WAIC versão 1, bem como as mensagens de Quick Mode 1 e 2. Então, com apenas uma troca de 4 mensagens de Initiator Responder e Initiator Responder de novo, a gente já tem um túnel IPsec propriamente dito. Ao contrário do WAIC versão 1, que a gente precisava de pelo menos 6 mensagens, que era o Aggressive Mode, para poder estabelecer um túnel IPsec. E se forem necessárias algumas Security Associations, estabelecer mais Security Association entre os pares, o WAIC versão 1 ele usará apenas mais 2 mensagens para poder fazer essa nova solicitação. Essas mensagens são chamadas de Create Shield SA, enquanto no WAIC versão 1 exigiria mais 3 mensagens no modo agressivo para poder se fazer essas novas Security Associations adicionais. E o que a gente pode aprender disso é que realmente o WAIC versão 2 foi uma evolução do protocolo em relação ao WAIC versão 1, que está aí para melhorar o desempenho das nossas VPNs. E agora que a gente tem propriamente dito um túnel IPsec estabelecido, temos também uma VPN segura, no qual todo o tráfego que passar por esse túnel, por essa VPN que a gente estabeleceu, vai ter todas as garantias de confidencialidade, integridade, autenticação e anti-replay. E agora que você já está manjando de IPsec, podemos apresentar os tipos de VPN mais comumente utilizados no mercado. O primeiro tipo de VPN que a gente vai falar é a VPN Site to Site, que basicamente o nome dela já diz a sua função, que é para interligar 2 sites. No exemplo que a gente usou até nesse vídeo, a gente tem uma filial e tem uma matriz. A gente, ao invés de contratar um link MPLS, a gente contrata um link de internet e estabelece uma VPN entre matriz e filial. Isso é um tipo de VPN Site to Site. A gente tem também o tipo de VPN que é a Client to Site. A Client to Site é muito chamada de VPN Client mesmo, porque é quando a gente tem um computador ou a gente tem um celular, a gente tem um tablet, e esse dispositivo periférico, computador, celular, tablet, estabelece uma VPN com o site ou com o firewall que está lá na sua matriz. E aí sim, através dessa VPN, eu vou ter os acessos internos aos sistemas da empresa. Então a gente tem esses 2 modelos que são os mais comuns utilizados no mercado. A gente tem alguns
Outros, por exemplo, a DMVPN da Cisco, que é um estilo de configuração de VPN em alta escala para você ter VPNs a níveis globais. Tem também uma solução muito parecida da Fortinet com os FortiGates, mas basicamente na grande parte dos fabricantes eles suportam pelo menos esses dois tipos de VPN. Eles garantem que suportam. Os outros já são soluções mais proprietárias, dependendo do fabricante que você tiver dentro do seu parque, mas no geral essas duas vão ser as mais comuns que você vai pegar aí, tanto no ambiente de Service Provider quanto no ambiente corporativo. Bom galera, o que eu tinha para passar era apenas isso. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, coloca aqui embaixo no comentário e é claro, se você assistiu o vídeo até o final, coloca aí uma hashtag aqui até o final. É nóis, valeu, tamo junto.